Eu vou ensinar a fazer essa mesa, colocando material e tudo. Essa é uma mesa paramétrica, então quando a gente tem uma mesa paramétrica, a gente vem aqui nas propriedades, que é a mesma aquela que aparece no nosso projeto, e a gente pode dar valores, ó. Por exemplo, eu posso aumentar o comprimento dela, que é atualmente de 1,2 m, para 3 metros. Então, eu apliquei e ela expandiu. Posso pegar a largura dela aqui e aumentar bastante. Então, agora ela duplicou, né? Então, a ideia é ensinar a fazer, então, uma mesa paramétrica, para a gente começar a aprender a trabalhar com famílias. E a gente vai aprender, então, a criar isso em outros. Eu vou mostrar alguns comandos simples, até um pouco avançado, porque, como a gente viu aqui nas propriedades, vai ter pequenas fórmulas. E a partir daí, a gente vai seguindo outros vídeos para aprender outras funções e aperfeiçoar ainda mais o nosso conhecimento. Então, vamos lá. Vou tirar aqui em vista, vou fechar minha mesa e vou abrir um arquivo novo. A gente vai fazer uma família. Se a gente vai fazer uma família, a gente tem que vir aqui, ó, famílias. E como a gente vai fazer um novo, é novo. Quando eu faço isso, ele abre aqui todos os templates de família, que tem várias línguas. A gente vai usar a nossa em português. Bom, ele traz todos os templates. E qual que é a vantagem do template? Alguns, eles trazem coisas básicas para a criação daquela família. Por exemplo, a coluna, ele traz várias linhas já equidistantes para a gente poder fazer a largura e o comprimento. Coisa que a gente vai aprender a criar hoje. Se a gente for aqui em conexões ou em tubulação, ele já traz uma pré-tubulação para a gente trabalhar comprimento, largura e conexões de hidráulica. E assim por diante. Ele também, por exemplo, para a janela métrica, ó, ele já traz várias informações bases para a criação. A gente vai fazer um móvel, então a gente vai buscar o mobiliário métrico, que geralmente é quando a gente vai fazer um único móvel, ou o sistema mobiliário métrico, quando a gente quer fazer um móvel com outros móveis dentro. Por exemplo, mesas e cadeiras. Então, já para ir aliviando e não trazer outros problemas, eu vou trabalhar o sistema mobiliário, no qual eu vou selecionar e dar OK. No sistema mobiliário, a gente, antes de começar o desenho, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, eu vim nas categorias de parâmetro, que é essa com a pastinha do Windows, e vamos verificar aqui se ele está realmente marcado sistema mobiliário. Por exemplo, se aqui tivesse marcado como luminária, significa que esse móvel só iria vir no componente de importação de luminárias. Para ser mais claro, né, porque todo mundo já passou pela parte de inserir uma porta. Então, essa seria a mesma coisa que a gente botar uma porta ou uma janela. A gente só ia colocar a mesa através da porta da janela. Né? A gente não ia poder clicar no botão componente e trazer a mesa. Então, é bem importante isso aqui estar marcado como sistema mobiliário para a gente poder importar para o projeto no item de móveis. Fora que, se vocês observarem, cada vez que eu clico no item, muda os parâmetros iniciais. Então, a gente, para ter os parâmetros ideais, a gente tem que ter o sistema ideal. Vou dar OK. Marquei o sistema. Próxima coisa é vir aqui em gerenciar e ver as unidades do projeto. Ó, milímetros para comprimento e distância em centímetros. Eu, particularmente, prefiro trabalhar em metros e milímetros. Então, eu vou clicar onde está em centímetros e vou botar milímetros. Troquei as unidades que eu queria, vou dar um OK e vou para o último passo, que é salvar. Na hora de salvar, eu vou até botar aqui como mesa. Eu vou até botar 2, porque eu tinha começado uma mesa, mas eu tinha esquecido alguns itens. Então, eu vou botar mesa 2 e eu vou vir sempre em opções. Aqui a gente vai criar backups. Então, para a gente não fazer lá mesa 20, mesa 100, a gente bota sempre um aqui. Então, vai ter mesa e um backup. E para a gente ter uma miniatura, quando a gente clicar em cima dela, a gente vê uma miniatura do que tem dentro do arquivo, sem necessitar abrir, a gente sempre pode marcar aqui vista 3D. Então, fica sempre aquela vista 3D do objeto. Fiz isso, OK, e salvo. Pronto, agora meu arquivo deixou de ser um RFT, que é um template,
para se tornar um RFA, que é uma família. E aí a gente pode começar desenhando. Lembra lá, aqui quando a gente viu o molde de... o template de coluna tinha 4 linhas, tinha 6, né? Tinha 3 linhas na vertical e 3 linhas na horizontal, dando o item como equidistante. A gente vai precisar fazer a mesma coisa aqui. Lembrando que é uma recomendação da Autodesk. Para a gente ter menos erro na hora de criar parâmetros, a Autodesk sempre recomenda a gente não colocar as linhas ligadas direto no projeto, mas sim em algum plano de referência. Então, usando as recomendações da Autodesk, a gente vai usar esses dois comandos aqui, ó, linha de referência e plano de referência. Eu, particularmente, prefiro usar plano de referência. Então, vou clicar no plano de referência e vou fazer aqui 3 linhas. Tá, mas para que eu tenho que fazer essas linhas? Bom, a gente quer criar um item paramétrico com a largura. Então, para mim criar, por exemplo, parâmetro de largura, eu vou clicar aqui em medir, selecionar um item e o outro. Então, cliquei no primeiro, na segunda linha, e agora vou clicar no meio para confirmar. ESC para sair do comando, mais um ESC para sair de novo, e a partir daí eu posso selecionar o objeto, propriedades, e botar ali, largura. Aqui ele sempre fala tipo instância, né? Se for tipo, eu vou ter, quando eu mexer na largura, vamos supor, eu tenho 3 mesas no projeto. Na hora que eu aumentar a largura, eu vou aumentar ela nas 3 mesas. Se eu tiver instância e eu tiver as 3 mesas, cada uma vai ter uma largura diferente, ou pode ter uma largura diferente. Então, neste momento, eu vou usar a instância. Então, observe aqui, ó, quando eu clicar no item de tipos de família, já tem lá a cota largura. E se eu mexer ela, ó, mudei o valor dela, ela mexe aqui. Mas observem que ela recuou tudo para um lado só. Ela não ficou centralizada. Não é isso que eu quero. Eu quero que ela fique centralizada. Então, no momento, eu vou voltar uma medida. E eu vou fazer a equidistância entre elas. Então, vou vir aqui no comando de medir, seleciono a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Quando eu fizer isso, eu clico. E vai aparecer esse aqui, ó. Então, eu vou fazer de novo, porque ele apareceu muito lá em cima, ó. De novo, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Vou clicar aqui mesmo. Ali o aqui, ó. Eu clico nele. E aí ele está dizendo equidistante. O que ele está dizendo? Que ele vai pegar o valor da largura e dividir por 2. Assim como eu fiz a largura, eu vou fazer o comprimento. Então, vou vir em criar, plano, e vou fazer 3 na horizontal. E eu já vou fazer mais direto, ó. Vou pegar aqui, vou fazer a minha linha de comprimento e já vou fazer o meu equidistante. Pronto. Só vou selecionar, então, minha linha que vai ser o meu comprimento, minha cota. Lá na característica de propriedade, parâmetro, né? Comprimento. Instância. Aqui nessa etapa, a gente já programou como essas linhas vão andar. Então, agora a gente tem que ligar a nossa tampa desta a esta linha para fazer comprimento e desta a esta linha para fazer a largura. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar as ferramentas de formas, onde a gente pode usar a extrusão. A extrusão, ela vai pegar o perfil que você desenhar e vai elevar ela a uma distância. A gente chama de espessura, né? Então, vai ter o perfil, que vai ser um retângulo, elevado na espessura que a gente precisa. Então, ao clicar na extrusão, ele entra na área de modelagem. E aqui a gente tem os itens, ó, bem aqui, ó, em desenhar, a gente tem os itens para desenhar. E a gente vai utilizar, por exemplo, retângulo. Então, eu vou clicar de um lado ao outro, e eu fiz um retângulo. E eu vou usar, então, o que eu vou fazer agora? Se eu cliquei no retângulo, eu preciso que ele ande junto com essas linhas, tá vendo? Quando eu aumentar o comprimento, essa linha e essa linha, elas têm que andar junto. Para mim fazer isso, eu vou usar o comando de alinhar, aonde eu vou selecionar a linha verde, a linha rosa e um cadeado para deixar fixo. Então, vai ser isso que a gente vai fazer em todas. Linha
de plano de referência, a linha rosa do nosso desenho e um cadeado. Linha de referência, linha rosa e um cadeado. Linha de referência verde, linha rosa e um cadeado. Pronto, a princípio eu já determinei aqui o meu tampo, eu não tenho como demonstrar agora, mas a gente já vê como funciona. Só que lembra lá do nosso desenho que ele tinha um raiozinho na borda? Então a gente vai fazer esse raio agora. Como é que a gente faz o raio na borda? A gente usa esse comando aqui, ó. São esses dois. Esse é para fazer um arco tangente, não é bem o que a gente quer. E esse é para fazer uma concordância, um raio de concordância nas bordas, ó. Nem mostra ali no desenho. Então eu vou clicar no raio de concordância. Vou clicar numa borda rosa e na outra borda rosa e puxar. Observem que ele já começa a criar. Momentaneamente, eu vou só clicar e colocar um raio. Depois eu vou dar medida para ele, tá? Então, primeiro eu faço e clico. E vou fazer nas outras 4 bordas. No caso, nas outras 3, né? Vamos lá. Clica num lado, clica do outro, arrasta e clica para confirmar. Bom, fiz o raio. Eu só tenho 2 problemas com esse raio. Primeiro, eles têm uma medida cada um. E o segundo é que, dependendo da medida inicial, o que eu colocar ou no comprimento ou na largura, vai acabar prejudicando o meu raio. Ou seja, se eu fizer um raio de 300, eu vou ter 300 mais 300, 600. Eu não posso ter uma mesa com uma largura menor que 600. Então, pensando nisso, a gente pode fazer uma forma. Nossa, a gente vai fazer forma? Sim, mas não se preocupe. A gente primeiro vai fazer o básico. E como é que a gente faz o básico? A gente coloca uma cota. A gente vem medir e vai botar cota de raio. Então, eu vou colocar uma cota aqui, uma cota aqui, uma cota aqui e uma cota aqui. Coloquei as 4 cotas, o que eu faço? Dou um ESC para ser a primeira parte do comando e um ESC para ser a segunda parte do comando. Seleciono uma cota, já vai aparecer a parte de legenda. Para facilitar, eu vou selecionar as 4 cotas de uma vez só. Como é que faz isso? Seleciona a primeira cota, Ctrl a segunda, mantém o Ctrl pressionado, a terceira, com Ctrl ainda pressionado, a quarta cota. E aí a gente vai criar parâmetro que vai se chamar raio. Eu vou, para não chamar raio de borda, eu vou chamar de raio B. E vou, como eu já coloquei as anteriores em instância, eu vou botar essa instância também. Observem que todas ficaram com o mesmo raio. E agora a gente vai ver como criar o nosso tampo, porque depois a gente coloca a fórmula, não agora. Então aqui a gente fez o nosso desenho e a gente vem aqui, ó, verifica que está em modificar, vai aparecer esse V e esse X, X para cancelar, vai perder tudo, e V para confirmar. Clico no V, confirmei. E eu tô com o meu tampo feito, um tampo que vai se mexer. Tá, mas não tô vendo nada, né? Tá tudo branco com umas linhas verdes ali. Como é que a gente faz? A gente vai lá e clica nessa casinha aqui em cima, ó. Ou aqui do lado a gente vem em vista 3D, vista 1. Pronto, ó, a gente tá aqui com o nosso desenho. Botei lá na casinha para ele ficar na isométrica. E vim aqui embaixo e botei em cores consistentes para ele ficar cinza, ó. E aí, quando eu vim aqui nos nossos parâmetros, observem que eu ainda não tenho fórmula. Eu posso mudar, ó. Por exemplo, vou botar aqui, ó, de 300. Raio de 300. Apliquei, ó lá, os raios aumentaram. Se eu botar, então, aqui 600, talvez ele não feche. Ó, ele dá erro. Mas, porque é muito curto em relação ao raio. Mas se eu botar aqui 650, ó, eu já consigo reduzir a minha mesa. Então, a gente precisa fazer uma fórmula do raio que ele ande conforme a largura da borda. E a gente pode usar a largura porque ela é a menor em relação ao comprimento. Então, aqui na largura, eu vou botar assim, ó. Temos o igual, aqui bem na área das fórmulas, ó. No raio, eu vou botar igual a largura. E tem que ser escrito exatamente igual está do outro lado. E eu vou dividir a largura, por exemplo, por 3. Ó. Então, a gente já sabe ali que quando for 600, né? A gente vai ter algo ali aproximadamente de 200 em cada lado. E se eu botar, por exemplo, fizer o milagre de fazer uma de 500,
eu vou ter um pouco menos, né? Ali vai ser 250 seria por 2, então seria um pouco menos ali de 170, alguma coisa assim. E a gente tem a nossa primeira fórmula, bem facilzinho. Vou dar um OK. E a gente tem mais uma coisa para ver, porque a gente só tem a tampa aqui, sem espessura, sem altura, sem nada. Então a gente tem que ver esse desenho de lado. Agora eu preciso ver ele na vista lateral, que seria essa vista direita aqui, né? Como é que a gente faz isso? A gente pode colocar aqui na vista direita, só que a gente não tem referência aqui no 3D. Então o que a gente faz? A gente vai aqui em elevação, ó, aqui na nossa guia de navegação, elevação, direita. Ó, agora a gente já consegue ver ele de lado, o nosso nível de referência. O nível de referência é como se fosse o chão da nossa casa. E aí a gente tem já os planos erguidos. Então a gente precisa fazer um plano para a gente fazer a altura e a espessura. Então vamos lá, criar plano de referência, faz uma linha reta e coloca lá a cota ativa. Lembrando que a gente pode vir aqui em medir e botar a cota alinhada, mas a gente também pode selecionar a linha, marcar essa cotinha e pronto, a cota está feita. Vou jogar ela para fora, ela está selecionada, propriedades, altura, instância também. Pronto. Então agora o que eu preciso fazer? Preciso pegar o comando de alinhar, a tampa, né, a parte superior da minha mesa, caso primeiro a linha de referência da altura com a parte superior da minha mesa e um cadeado. Pronto. A partir de agora, quando eu clicar aqui, ó, eu posso até mexer o de baixo que eu ainda não dei espessura. Mas o de cima, ele só vai mexer, ó, ele vai dar sempre erro, porque ele só vai mexer quando a gente mexer a altura. Então, vamos dar espessura para esse negócio. Vamos lá. Comando de medir, linha inferior, e aqui é bom a gente cuidar para pegar o plano, clica e a gente faz já a cota de espessura, ESP. Vou botar ESP. Instância. Pronto. Agora eu posso vir aqui na minha vista 3D, ó. E aí eu venho aqui nas propriedades e eu ajusto, ó. Por exemplo, eu quero uma mesa de 1,5 m, que vai ter uma altura de 900 milímetros, né? E vai ter uma espessura ali do tampo de 15 milímetros ou 1 centímetro, né? E vai ter uma largura aí, que é uma média de uns 800 milímetros. Pronto. Aplica e tá ali. Nosso tampo tá feito. A partir de agora, falta a gente fazer as nossas pernas, né? As nossas pernas. Uma coisa que eu gosto, tá? É uma preferência. Eu gosto de, enquanto eu modelo o desenho, eu possa ver o projeto 3D sendo montado e talvez até a vista direita. Então, ó, que seja lateral. Então, a gente tem aqui aberto, ó, a nossa vista de cima, que é o nível de referência, a nossa vista 3D e a nossa vista lateral. Como é que eu faço? Eu vou marcar aqui a vista de referência, que eu gosto que ela seja a principal. Vista de lado e pronto, ó. Botou aqui meu isométrico. Aqui tem a minha vista de topo, pode ser. E aqui tem a minha vista lateral e aqui tem a minha vista de topo. Se quiser mudar as ordens, pode. Só é um pouco trabalhoso. A gente pode pegar aqui, ó, clica e segura no nível de referência, né, no texto, e põe até onde a gente quer. Ó. Por exemplo, a gente quer na lateral, ó. Então, vai ficar dividida as três, meio a meio. Até pode ser assim, fica mais fácil de entender. Ó, então, aqui ficou tranquilo, ó. Direita, nível de referência e vista. E a 3D, né? Então, bom, na vista de topo, eu vou marcar a posição dos quatro pés. E eu vou fazer um pouquinho diferente, que eu acho que vai ser melhor para se entender e conhecer mais ferramentas, tá? Então, assim, como é que eu faria? Eu viria aqui em criar e eu faria o plano e a referência deles. Eu vou fazer de todos. Não, vou fazer só de um, porque os outros vão se fazer naturalmente, tá? Então, eu vou fazer uma linha aqui no meio e uma linha aqui. Por quê? Porque essa aqui vai ser a distância na largura do meu pé e a distância no comprimento do meu pé. Então, vou botar ali, ó, pegar uma cota,
e vou colocar daqui até aqui e outra daqui até aqui. E essa aqui, ó, por exemplo, então vai ser o comprimento, esse aqui vai ser, vou selecionar ela, vai ser, para facilitar o nome, sempre para facilitar o nome eu vou dar uma abreviada, tá? Então vai ser a opa, cancelar aqui porque eu cliquei em algumas coisas, propriedades, vai estar lá, que é a distância do pé, então pé, ponto, comprimento. Comp, né? No tipo instância. Então, aqui é a distância do pé no comprimento. E a mesma coisa vai ser para esse aqui, ó. Vai ser a distância, ponto, pé, ponto, largura. Larg, né? De largura, comando instância, ok. Feito isso, eu já tenho então aqui as minhas duas distâncias. O que eu vou fazer? Criar, extrude, e vou usar agora um comando de círculo, que eu vou fazer aqui como se fosse uma tora de madeira. Eu posso fazer um cano, né? Posso fazer um cano também aqui. Mas vai ser um perfil circular que vai ser o meu pé. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui como se fosse uma tora, então ou uma barra, né? Então, vou fazer um diâmetro qualquer. Coloquei meu diâmetro, dei um ESC. Olha lá como é que ele aparece na vista 3D, né? Dei um ESC. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar sobre ele e eu vou botar o comando de diâmetro. Pronto. Perfeito. Com esse comando feito, essa cota, eu vou clicar sobre ela, propriedades, e vou colocar aqui tamanho do pé. Vou botar diâmetro, ponto pé. Instância. Pronto. Tá tudo feito, ele já tá ali. O que eu vou fazer? Vou dar em modificar e vou no Vzinho fazer extrusão, ó. O lá tá ele feito, ó. A partir de agora, o primeiro passo é sempre a gente dar uma organizada tanto no pé, no comprimento e no diâmetro, né? Isso aqui vai ser tudo fórmula. Então, eu vou vir aqui em propriedades. Tem aqui, ó. Vamos primeiro para o diâmetro do pé. Eu acho que o diâmetro do pé é bem legal ele ser pelo menos a metade do raio. Então, a gente pode botar aqui, ó. Raio B dividido por 2. Eu tô achando que esse raio pode ser um pouquinho grande. Se eu quiser, eu posso dividir ele mais ainda, ó. Dividir ele por 5, por exemplo, ó. Então, ele diminuiu mais. E aí, ele ficou diâmetro de 160, ficou uma torinha de 80, tá? Tipo, um tubo de 80 é um tubo bem grande. Então, acho que ainda estamos bem tranquilo com o tamanho desse pé. Mas vocês viram aqui que só de eu mudar um valor, ó, vou botar um pouco maior lá, ó, só de eu mudar o valor do raio, eu automaticamente também já mudo o valor do diâmetro. Vou continuar em 5, que eu acho que 5 ficou legal. Vou deixar aqui o diâmetro do pé em 2, tá bom? Então, significa que o meu diâmetro total do meu tubo vai ser de 80 milímetros. E agora a gente vai ter que tentar centralizar. Por exemplo, a gente pode igualar com um raio. Ó, a gente pode, por exemplo, pegar aqui, ó, vou copiar o raio B, que é o texto que eu escrevi, e vou botar que a distância do comprimento é igual ao raio B, igual ao raio B. Olha ali, vai ficar sempre centralizado no raio. Eu gostei. Isso é uma forma da gente fazer. Então, a gente acabou de criar um pé e a gente agora tem que fazer os outros. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode usar o comando, ó, de espelhar com eixo ou selecionar eixo. Não tem problema. Em suma, não vai fazer. Ó, aqui ele está pedindo para mim desenhar uma linha e aqui ele vai pedir para mim selecionar o eixo. A gente já tem os eixos, que vai ser este e este. Então, a gente pode usar o primeiro comando aqui de espelhar. Vou clicar nele, vou selecionar, vou dar um S que eu estava com algo selecionado, vou selecionar primeiro o meu tubo. Olha lá, selecionei meu tubo, peguei o comando de espelhar
e selecionei o eixo. E ó lá, para onde ele foi. Aqui eu vou dar um Ctrl Z, porque eu quero também trazer a linha de referência. Então, vou de novo. Comando espelhar, linha de referência e o tubo. Olha lá, peguei o tubo e a linha de referência. Pode usar o Ctrl para selecionar os dois. E então, a gente vai clicar no eixo e Enter para finalizar. Opa, que eu acho que eu fiz bagunça aqui. Tá. Eu não posso multiplicar o meu eixo. Deixa eu fazer por partes. Se eu selecionar esse e esse, peraí, acho que eu só não estou compreendendo certo. Vamos fazer assim. Vamos selecionar a nossa linha de referência, Ctrl e o eixo. Pronto. Tenho os dois selecionados primeiro. Depois, eu seleciono o meu eixo espelhar. E clico na minha linha de centro para ele subir. Perfeito, era isso que eu estava errando. Pronto. Fiz ali minha duplicação na vertical. Agora, a gente vai duplicar na horizontal. Se eu quero duplicar na horizontal, eu quero duplicar os dois. Então, eu vou pegar o primeiro eixo, primeiro tubo, segundo eixo. Daí, depois, o próximo eixo e o próximo tubo. Aqui, deixa eu dar um ESC aqui, ó. Aqui a gente não vai precisar deste aqui, ó. Desses horizontal não, a gente vai precisar só desse. Então, vai ser o tubo 1, o tubo 2 e a linha de referência. Vou usar aqui, então, o comando espelhar e vou selecionar o meio. Pronto, ele já fez a lateral. Com isso, todos eles vão seguir esse diâmetro, mas a largura não. Observem. Se eu vim aqui no comprimento, e eu vou mudar primeiro a minha largura, que tá para 1500. Então, eu vou abrir bastante esse desenho, eu vou aplicar. Ó, observem que ele deslocou de posição. Olha, até esse aqui ele aumentou e ele acompanhou um pouco aqui, porque eles estão no mesmo eixo a largura. Mas ele o comprimento, a distância de comprimento aqui não foi ajustada, nem aqui. Isso significa que a gente precisa ajustar esses parâmetros. E como é que a gente faz isso? Colocando as cotas. Então, vou lá, distância, eu vou colocar essa e essa distância. Aqui eu tenho que colocar essa e essa distância. E aqui vai cuidar desses dois, esse cuida desse, é só isso. Que essa aqui vai cuidar dali. Então, o que falta é selecionar este item e este item. Os dois são iguais, então não preciso fazer diferença entre eles. Posso clicar aqui, como eles já existem, eu posso clicar aqui e botar os dois como distância do pé comprimento. Ó. Pronto. Eu até posso ajeitar o desenho para que não tenha largura, fique tudo uma única cota. Ó. E feito. Então, agora sim, ó, se eu mexer aqui, ó, vamos pegar a largura de novo. Vamos botar 600 agora. Olha lá, ele já se ajustou o tamanho da barra que vai ser usado, assim como também a distância dos comprimentos. O que falta, então? Falta, como a gente está vendo aqui na nossa vista 3D, ó, esse gap entre eles. Eu vou fechar o tipo de família e eu vou ter aqui, então, essa parte da minha mesa, na vista lateral, onde eu vou conseguir, ó, clicar aqui e ver a minha barra subir e descer, ó. Pronto, a gente consegue ver, já que a gente consegue posicionar por aqui os nossos eixos. E a gente vai usar o alinhar, para a gente linkar o que a gente precisa. Então, ó, pegar o comando alinhar, a parte inferior, ó, sempre, né, a linha verde primeiro, e depois a parte do nosso objeto inferior, cadeado. Parte de cima, com o fundo da tampa, né, lá com o fundo da espessura, cadeado. Tudo bem, a gente não deu a espessura, então ela se mexeu, mas isso a gente ajusta ali. A gente tem, ó, a gente fez esse, ó, a gente tem, tá vendo aqui na vista 3D, ó,
esse primeiro item foi feito, mas a gente ainda tem os 4. Então, como ele está atrás na vista lateral, a gente tem que fazer de novo, ó, verde e ele, e cadeado. E pegar em cima e no outro cadeado. Vou dar um ESC no alinhar e vou ajeitar a espessura para vocês verem que está funcionando. Ó, a espessura, eu vou botar a espessura de 10 e aplicar. E ó lá, ele aumentou junto com o outro. Perfeito, só falta os outros 2 pés que estão do outro lado, que vai ser feito igual. Vou selecionar a parte inferior da tampa com a superior do pé, cadeado. A parte inferior da tampa com o pé de trás, cadeado. E agora, tem um nível aqui na frente para incomodar, né? Eu vou tentar afastar o nível e vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo desse pé, ó, que a gente não ajustou. Viu? Eles estão se mexendo aqui, ó. Então, vamos lá. Mesma coisa, alinhar. Vai ser sempre o verde primeiro. E aí, o pé. Fixa. Verde primeiro. O pé. Fixa. Pronto. Nós já estamos com ela parametrizada e desenhada. A partir de agora, é só a gente colocar os parâmetros de material que a gente ainda não colocou. Então, agora, para fazer essa parte do parâmetro de material, eu vou fechar as outras abas, porque eu vou precisar só da vista 3D. E o que eu vou fazer? Eu vou ter um material para o tampo e um material para a perna. Então, como é que eu faço para botar material? Primeiro, eu seleciono o tampo. E aí, aqui na barra de propriedades, vai aparecer o material. Se eu quiser deixar algo pré-determinado, eu posso clicar aqui na propriedade, ó, e selecionar alguma das matérias-primas que já tem aqui. Em geral, na parte da família, é um pouquinho mais limitado em questão de material, tá? Já vou avisando. Então, a gente sempre deixa para colocar o material lá no projeto. Então, aqui eu vou colocar mármore. Mármore. Vamos ver o que aparece, ó. Não tem nada nos padrão. Vou abrir aqui e vou procurar na biblioteca. Certo, aqui não tem aqui, vou tirar, vou ver se aparece a biblioteca aqui, né? Ó, abri a biblioteca, não tinha nada existente. Vou voltar aqui para os materiais IC. Pronto, agora eu vou conseguir achar o mármore. Mármore. Ó, tem aqui pedras, granito. Diversos. Vou tirar ali a minha pesquisa. Cerâmica, porcelana, gesso. Gesso não, né? Metal. Pedra. Devia estar aqui em pedra. Ali, ó. Eu esqueci o A, o acento no A. Ó, mármore. Tá aqui. Vou clicar na setinha para subir para a parte superior, que entra no projeto. Então, a partir daqui eu posso vir aqui na aparência para ver o tipo de mármore. Poderia criar, assim, um material, né? E botar uma foto de algum mármore que eu tivesse, que eu quisesse colocar em alta resolução. Mas vou manter esse só para fins didáticos. Então, vou voltar aqui no gráfico e a única coisa que eu vou fazer é usar aqui, ó, usar a aparência da renderização, para ele ficar com aquele cinzinha claro da foto. E vou aplicar. E vou dar um OK. Observem que, claro, eu não estou no realista, deixa eu botar aqui no realista, né? Realista. Observem que ele já ficou com a aparência do mármore. Porém, tem um problema. Se eu deixar desta forma, lá na hora do projeto, a pessoa não pode editar esse material. E não é o que a gente quer. Então, para mim poder editar esse material, eu tenho que clicar nessa caixinha aqui, ó, parâmetro de família associado. Clico na caixinha e aí eu vou clicar nessa folhinha para criar o parâmetro material. Então, vou clicar aqui no parâmetro material, vou botar também instância e vou botar material, tampa. Vou dar um espacinho, não vai ter problema. Tampa. E vou dar OK. E OK. Ele vai partir com esse material de mármore
E aqui ele pode ficar cinzinha, porque agora, quando ele estiver na família, eu vou poder editar para o material que eu preciso. Com as pernas é a mesma coisa. Eu vou clicar numa perna, Ctrl em todas as demais pernas e vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou clicar aqui, vou selecionar, por exemplo, madeira. Vou pegar, eu botei algo branco, tem que ser algo escuro embaixo. Aqui, vou pegar uma nogueira. Ó, nogueira, vou marcar para vir com a mesma aparência, aplicar e dar OK. Ó, todas as nogueiras e elas me permitem a edição só aqui. Então, vou selecionar de novo todas elas selecionadas, vou clicar aqui no quadradinho e vou criar um novo material, porque não é o tampo, agora é o material do pé. Instância. E dá um OK. Pronto. Agora eu tenho o material do pé e o material dos itens. O que eu vou fazer? Eu vou salvar agora. E eu vou abrir um pré-projeto que eu estou fazendo para a gente incluir esse desenho lá, para vocês verem como é que é. Ó. Então, abrir meu projeto aqui. Ó, já tinha incluído a mesa anterior, ó. Então, vou deletar ela. E vou inserir uma nova mesa, que é a nossa mesa 2. Vocês podem ver aqui, ó. Quando eu seleciono o item, ó, o nome dele é mesa. Agora a gente vai botar a mesa 2. Eu vou deletar ele aqui, ó. Vou vir em componentes, como eu fiz ele em sistema imobiliário, ele tem que ser aberto através de componentes. Então, vou vir aqui, componentes, inserir um componente. E vou vir aqui em carregar família. Eu vou lá onde eu salvei, foi na área de trabalho, ó, a minha mesa 2, que a gente acabou de criar. Dei um abrir e cliquei na tela. Vou clicar mais 2 vezes para a gente fazer aquela diferença que tinha aqui antes, ó. Então, eu tenho 3 mesas. Eu posso clicar sobre uma mesa, ó, e ela vai vir aqui. Eu vou abaixar aqui a parte de navegação para a gente ver melhor, ó. E ela vai vir aqui, ó, material e material pé. E aqui, olha só que legal, como eu fiz ele por sistema imobiliário, ele já vem predeterminado algumas medidas aqui, ó. E o que está em cinza é o que eu não posso mexer, é o que tem fórmula. Então, por exemplo, posso fazer a primeira ali com uma altura de 1.2 e ó, ele já converteu para metros, né? Então, 1.2 metros. Olha lá, ele já aumentou em relação às demais. Posso vir aqui agora e trocar, por exemplo, fazer ela toda de nogueira. Vou botar só a madeira escura, só para demonstração. Então, observem, ó, essa aí ficou toda de madeira, enquanto essa daqui ficou com madeira e mármore. Posso também aumentar o comprimento. Vou diminuir essa aqui, eu vou fazer em 800, como se ela fosse menorzinha. Opa, eu me esqueci que estava em metros aqui. Ali, ó. Posso fazer a mesma coisa com essa aqui. Posso fazer, por exemplo, ela de uma largura maior. Fazer ela com 1 metro. Então, ela vai ser mais gordinha. E, ó, ela vai diferenciar, assim, o tamanho do meu pé. Posso fazer essa aqui com... Vamos ver se a gente acha um vidro aqui no item. Deixa eu ver o que eu tenho de vidro aqui. Vidro. Vou usar esse aqui, vamos ver como é que é. Olha lá, de vidro, com os pés. Claro que eu posso fazer a mesma coisa para os pés, tá? Realmente eu não troquei nenhum pé. Vamos ver o que a gente poderia fazer de pé.
Tal metal. Metal. Ó, metal. Vou pegar metal normal, usar a referência e aplicar. Pronto, ó. Então pés metálicos com tampo de vidro. E assim é que a gente poderia fazer a nossa mesa. Acho que já ficou bem longo esse vídeo. Nas próximas aulas a gente vê como é que a gente faz mais coisas, né? Vou tentar fazer a cadeira e outros itens.